mulher empoderada pelo poder de Deus, tudo bem com você? Espero que você esteja bem, esteja na santa paz do Senhor. Hoje, mais uma vez nesse vídeo, eu, Rose Gomes, aqui no canal Feminina Gospel, trazendo mais uma mensagem da parte de Deus. Hoje eu quero falar com você, mulher, que ainda não aceitou Jesus como teu Salvador. Ou você que já aceitou Jesus como teu Salvador, mas se encontra afastada dos caminhos do Senhor. O Senhor tem pressa no seu retorno. E você que não aceitou, Ele quer que você o aceite como seu único e suficiente Salvador, porque só assim você terá direito à salvação eterna. Assim como você viu aí no título desse vídeo, esse questionamento: temos mesmo que aceitar a Jesus confessando ou apenas falando no nosso coração já basta? O que você acha sobre isso? Não é o que nós achamos, tá? É o que está na palavra. Por isso eu falo para vocês que nós temos que ler a palavra para entender certas situações. Eu lembro muitas vezes quando eu estava na igreja que tem um momento no final do culto que há esse questionamento, né? Tem alguém aqui que quer aceitar Jesus? E eu ficava pensando comigo, mas para que será que é necessário fazer isso? Naquela época eu fazia esse questionamento, ficava pensando sobre isso. Pensava assim, bom, se a pessoa aceitar Jesus ou não, o importante é o que está no coração dela, né? Mas será que tem que ir mesmo lá na frente e tudo mais, né? Que nós temos esse costume, nós que somos servos de Deus, nós que vamos numa igreja, tá? E isso pode ser feito não somente dentro da igreja, mas de repente num culto dentro do lar, num culto, né, ao ar livre. Então, sempre que temos essa oportunidade de termos pessoas junto conosco, nós precisamos fazer esse convite. E por que que é necessário que nós confessamos Jesus como Salvador? Porque está na tua palavra. Nós vamos ver isso logo no início da criação do mundo. Tudo é feito pela palavra. O nosso Deus criou o mundo e tudo que há nele através da palavra. Ele disse assim: haja luz e houve luz. Haja separação de terras e terras, e assim houve. E assim foi criado todas as coisas que existem no mundo. Apenas o homem, Deus parou e pegou o barro e criou com as tuas próprias mãos. Olha que coisa linda, como somos especiais para o nosso Deus, não é verdade? Então nós vemos aí que a palavra tem poder. Então quando eu confesso, há algo que move no mundo espiritual. Entende isso? Por isso é necessário que você confesse Jesus como teu único e suficiente Salvador. Você não tem que ser apenas simpatizante do Evangelho de Cristo Jesus. Por que eu digo isso? Porque às vezes a pessoa, não, eu já tenho Jesus. Não, eu já tenho Deus. Quando nós saímos aí para evangelizar, e nós encontramos muito essas barreiras, né? Nós vamos querer falar sobre Jesus, a pessoa, não, eu já conheço Jesus, eu já tenho Jesus. Mas não é simplesmente assim, tá? É necessário, sim, que você confesse Jesus como seu único e suficiente Salvador. Há um movimento no céu, quando isso acontece, a própria palavra diz, quando um pecador se arrepende, aceita Jesus como seu Salvador, há festa no céu por causa dessa alma. E o seu nome é escrito no livro da vida. Entende isso? Então, não é uma coisa tão simples assim, como se fosse uma coisa banal. É algo especial. É o melhor momento que um ser humano pode ter aqui nessa terra. Esse momento que ele aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador. Porque você está adquirindo para você a condição de ter uma vida eterna com Cristo Jesus. E não tem outro jeito, tá? Nós temos aí também pessoas que nos ensinam, né? Dizendo assim que todos os caminhos levam a Deus. Todos os caminhos. Nós temos que ver o que está escrito na palavra. Vamos ler o que está na palavra do Senhor? Eu já vou deixar esse versículo para vocês, que está aqui na palavra João 14 e o versículo é o 6. Olha só o que Jesus diz. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, está aqui a resposta. Quando alguém te disser, ou quando você ouvir, todos os caminhos levam a Deus. É algo tão bonito falando isso, né? Mas o que está escrito na palavra? A palavra diz que existe só um único caminho. O único caminho que leva a Deus é através do Senhor Jesus Cristo. Novamente eu vou ler aqui. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então não há outro ser na terra que possa levar você ao caminho de Deus. Por exemplo, aí tantas seitas religiosas, tantos líderes religiosos, tantos deuses, né, com D minúsculo. Esses deuses, esses caminhos, esses líderes que já até morreram, são pessoas comuns como nós, seres humanos comuns, que morreram e acabou. O único que veio na Terra, como homem, é o Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário, que fez todo aquele sacrifício, derramou o sangue dele, o sangue do Cordeiro, pelas nossas vidas, foi o Senhor Jesus Cristo. E é através dele que nós temos acesso à vida eterna. É através dele que nós temos novamente essa ligação com o Pai. Então não tem outro caminho. Se você está indo por outro caminho,
saiba que você está errado. Eu estou aqui para te trazer a verdade da palavra do Senhor Jesus Cristo. Então não adianta vir aqui e falar, não, todos os caminhos levam a Deus. Se eu fizer boas obras, eu vou receber a salvação. Não tem nada disso. Quem serve a Deus, quem conhece a Jesus, quem entrega a vida para o Senhor Jesus, é automático que você vai fazer boas obras. Mas as boas obras não te dão direito à salvação. O que te dá direito à salvação eterna é aceitar Jesus e andar nos caminhos dele. Andar fazendo o que ele nos ensinou, o que ele deixou aqui na palavra do Pai. Então, quando nós o aceitamos como nosso único Salvador, nós vamos renunciar o mundo. Nós não vamos mais passar a agradar ao mundo, nós vamos passar a agradar ao Senhor Jesus. E voltando aí a primeira pergunta, temos mesmo que confessar? Porque às vezes você vai numa igreja, a pessoa convida lá, tem alguém aqui que quer aceitar Jesus, né? Vem aqui na frente, ali vai ser feita uma oração de entrega, e você vai confessar que você o aceita como seu único e suficiente Salvador. Será que isso é necessário? Olha só o que está na palavra do Senhor, Romanos 10, e o versículo 9 diz assim, ó, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Se com a tua boca confessares. E tem uma outra palavra também diz que se nós confessamos Jesus diante dos mortais, o Senhor Jesus vai nos confessar diante do Pai. Então é necessário que você tenha essa atitude diante de todos e diante do mundo espiritual. Você declara, quando eu declaro, Senhor Jesus, eu te aceito como o único e suficiente Salvador. A partir desse momento, o seu nome é escrito no livro da vida, há uma festa no céu porque você está se rendendo aos pés do Senhor e a partir daí vai ter uma nova caminhada com Cristo Jesus, tá? E depois lá na frente você vai o conhecendo, vai ter que batizar também, pois a palavra diz que aquele que confessa, né, deixa o pecado e também se batiza, tornando-se uma nova criatura. Várias condições que nós temos que ter para estar aí de acordo com a palavra do Senhor. Muitas vezes nós estamos passando dificuldades, nós estamos passando situações difíceis, e nós ficamos cobrando do Senhor. Ah, Deus, olha o que está acontecendo comigo, o Senhor não está me vendo. Mas nós não paramos para pensar que nós não temos aí um compromisso real com Cristo. Que nós não temos entregado a nossa vida nas mãos dele e andado no caminho do Senhor, deixando aquilo que aborrece ao Pai. Quando você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, você passa a ser a noiva de Jesus. Jesus diz o quê? Que ele foi preparar um lugar, né, lá no céu. E um dia ele vem buscar a sua noiva. E quem é a noiva de Jesus? A igreja. E quem é essa igreja? Você, eu. Nós somos a igreja de Cristo Jesus. Eu vejo líderes, às vezes, achando ruim. Não, tem pessoas que estão falando que nós somos a igreja, né? Que fala que a igreja é o quadradinho lá, a instituição. Não, a igreja que Jesus vem buscar é um povo lavado e redimido no sangue do Cordeiro. São pessoas. O que Jesus quer é as almas, entende? Ele não está preocupado nenhuma se o lugar que você frequenta, a igreja que você vai, é uma igreja muito grande, uma igreja luxuosa, é uma igreja que tem tudo do bom e do melhor, ou se é uma igrejinha simples, no interior aí, em algum lugar que você busca o Senhor. Para Deus isso pouco importa. O lugar que você serve a Deus, no que diz respeito à instituição. O que ele quer saber, o que a palavra diz, é que o que importa é que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. E quando Jesus vem buscar a sua igreja, essa igreja é o povo lavado no sangue do Cordeiro. É o povo que deixou o pecado. É o povo que renunciou ao mundo. É o povo que adora ao Deus de todo o seu coração e alma. E isso pouco importa, se é na igreja A, na igreja B. O que importa é que se esse lugar que você se encontra, prega a verdadeira palavra de Jesus Cristo. Isso é importante. Porque às vezes você está em um lugar aí que tem lá, vocês estão adorando um líder, estão adorando um ídolo. E esses tais pessoas, essas tais coisas, né? Porque tem gente que adora pedra, cristais, tem gente que adora tanta coisa, né? E quando eles vão falar de Jesus, as pessoas fazem cara feia. Tem uns que dizem, ah, não, eu não acredito em Deus, não acredito em nada. Mas adora alguma coisa, porque o ser humano sempre está em busca de adorar algo, porque o nosso coração, a nossa alma fica um vazio e nós queremos preencher ela com algo. Então, se você falar, ah, eu não acredito em Deus, tá lá adorando uma pedra, tá adorando um cristal, a natureza, o sol, vários deuses. E esses caminhos não te levarão à salvação eterna. Como eu tenho dito, esse tempo nosso aqui é um tempo limite, né? Nós vamos viver aqui alguns anos, mas e depois da vida eterna, onde nós estaremos? A palavra diz o quê? Após a morte segue o juízo. Após a morte, para onde você irá?
Essa é a preocupação que você tem que ter. Às vezes nós estamos com uma preocupação tão grande no que estamos vivendo concernente à vida terrestre, ao mundo carnal, né? Eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso comprar isso, eu preciso ajuntar aquilo. E não é errado, não é pecado. Enquanto você está aqui na Terra, você tem que viver porque você é corpo, alma e espírito e a parte do corpo necessita de coisas materiais. Mas isso vai cessar. Por isso que a palavra diz assim, é uma mensagem também que as pessoas confundem com outra situação, que diz assim, vaidade, vaidade é tudo vaidade. No que Deus quis dizer com essa palavra, através de Salomão? Que tudo isso que nós conquistarmos aqui na Terra, pode ser o maior palácio, maiores riquezas, pode ser o que for melhor que há aqui nesse mundo, um dia vai cessar, vai ficar aqui. Então essa vaidade que nós construímos, que nós vivemos que foi bom, vai acabar. O dia que você morrer, segue o juízo. A sua alma vai ou viver no paraíso com Deus, ou viver com Satanás. São só esses dois caminhos. Ou você vai ser salvo e viver uma vida eterna com Cristo Jesus, ou vai viver, sim, no inferno com Satanás. Então as pessoas dizem, não existe um inferno, que o inferno é aqui. Devido a tantas coisas que nós vemos nesse mundo acontecendo. Mas tudo isso, gente, não é nem um terço do que é o inferno. A gente não tem noção do que é aquele lugar tenebroso vivendo junto com Satanás. Então isso aqui é só uma noção, né? Nós vemos aí pessoas que são usadas por Satanás, pessoas que estão destruindo o mundo, influenciado por Satanás, num lugar e Satanás trabalha, ele não perde tempo, ele viu uma brecha, ele entra e destrói mesmo. A palavra diz o quê? O ladrão veio para matar, roubar e destruir. O ladrão é Satanás. Entende? Então esse daí é o trabalho dele, destruir. E nós não podemos dar brecha para que ele entre. Entende? Então é isso, que essa mensagem venha falar com você, que ainda não aceitou Jesus, faça isso o quanto antes, tá? Pode ser dentro de uma igreja, você vai lá, no final do culto você vai aceitar Jesus, isso daí é para o mundo espiritual, você vai declarar, você precisa confessar. E Satanás, a partir desse momento, tem que entender que você é escolhido por Deus, que você está separado para viver um dia na vida eterna com Cristo Jesus. E a partir desse momento você precisa começar a ler a palavra, você precisa estar no meio de pessoas que te ensinam o caminho da verdade, que é Jesus Cristo, para que você possa nesse dia, o dia que você fechar os olhos aqui na terra, que seja o dia que chegou o seu momento, ou quando Jesus voltar, você tenha a salvação eterna em Cristo Jesus. E você que está afastado do caminho do Senhor, talvez foi perseguido dentro de uma igreja, teve uma decepção com homens, e isso daí é normal, tá? Homens e mulheres são passíveis de erro. Nós todos somos pecadores, não existe na face da terra um único homem que não peca, tá? Pode ser o líder mais lindo, maravilhoso que existir, com o nome lá em cima, mais famoso, mais poderoso, mais rico, é pecador como eu e como você, tá bom? Então quem nos redime do nosso pecado? Quem nos perdoa o nosso pecado? Cristo Jesus. Então todos os dias nós temos que orar e pedir ao Senhor perdão pelo nosso pecado, porque todos os dias pecamos. Um pecado maior, um pecado menor, à vista dos nossos olhos, mas todos pecadores. Então, por isso que nós podemos ficar julgando um ao outro, porque quando eu aponto o erro do meu irmão, nós temos vários erros e vários pecados também, entende? Por isso que isso é uma coisa que também está na palavra do Senhor. Então, cada coisa que você precisar, cada questionamento que você ter, as respostas estão na palavra do Senhor, amém? Então, você que foi magoado, releve isso, perdoe aquele que te magoou e não perca a salvação em Cristo Jesus. Se você ia num lugar e ele não está sendo bom, vá em outro, vai buscar o Senhor, procura uma igreja que confesse Jesus Cristo, que ensine o caminho dele, tá bom? E se apegue com o Senhor Jesus. Não olhe para homens, não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, olhe somente para Cristo Jesus, que é o nosso alvo, amém? Que o Espírito Santo de Deus fale melhor ao seu coração. Eu vou ficar por aqui e até o próximo vídeo, se Deus quiser.